quando você ganhou teu primeiro salário, aquele que é o sonho da gente, né? Que aí a gente vê, eu já sou homem, né? Tenho o meu salário. O que você comprou com ele? Boa. Você lembra? Boa pergunta, eu lembro. Desculpa voltar só um pouquinho. Quando eu saí do banco, né? E eu tava nesse desespero, porque tem a ver com a sua pergunta. Eu tava nesse desespero, né, passando uma fase financeira difícil. Naquela época, eu não sei como funciona hoje, mas trabalhar registrado, você não podia ter o nome sujo. Aí já estava devendo um cartão de crédito, já tinha sujado o nome, estava sendo despejado. Não tem nada disso, né? Na minha época tinha, inclusive na corretagem. Quando eu iniciei como corretor na Lopes, o diretor-geral lá na época, se eu não me engano, era o Marinaldo, e o meu antigo gerente, ele teve que pedir uma aprovação para eu ser contratado. Até para você ser corretor de imóvel, você não podia ter nome sujo. Inclusive, se eu não me engano, ainda hoje, para você tirar o Cresce, você precisa das certidões, tem que estar tudo regularizadinho. E aí, eu fui morar no interior com meus pais, e lá acabei arrumando emprego para trabalhar numa casa de material de construção. Meu primeiro dia de trabalho nessa casa de material para construção, deu meio-dia, né, gordinho, aquela fome já, né, apertando ali. Aí eu virei pro dono e falei assim, você vai me dar um ticket para almoçar? Ele olhou pra minha cara, começou a dar risada, falou, ticket? Você tá achando que você tá onde? Você tá em São Paulo? Filho, você tem que vir trabalhar de bicicleta, aí você volta para casa para almoçar em casa, ou traz a marmita, e é isso, tem comida, não tem vale transporte, tem nada não, é seu salário, de segunda a sábado para ganhar R$450. Quando eu voltei no almoço, almocei, comecei a arrumar minhas coisas, fui tomar um banho, meus pais ficaram olhando sem entender nada. Ele falou, o que você tá arrumando as suas coisas? Eu falei, tô voltando para São Paulo. Ali, eu falei, com todo respeito, né, a todas as profissões, enfim, mas eu falei, eu preciso mais, eu quero mais. E decidi voltar para São Paulo, voltei a morar na Brasilândia, na Rua 2. Minha avó tem umas casas ali alugadas, meu tio tem um quarto no quintal dela, e eu fiquei ali morando com meu tio por algum tempo. Aí veio o desespero de entrar para corretagem, porque eu não arrumava emprego de jeito nenhum. Eu não acordei e falei, eu vou ser corretor de imóveis. Mas você não ficou com medo de ser corretor? Porque todo mundo fala que é muito difícil, né? E nessa época, principalmente, hoje tem, mas tem menos. Mas nessa época, principalmente, quando você falava que você... Não vou falar nem corretor, mas quando você ia falar que você ia ser um representante comercial, um vendedor, um autônomo, se você não tinha carteira assinada, você é tido como vagabundo, né? As pessoas falavam, isso daí eu não gosto de trabalhar, isso é vagabundo, né? E aí, pelo Orkut, entregando minha idade, né? Pelo Orkut, um amigo, um grande amigo... Bem-vindo ao clube. o grande amigo me encontrou, me chamou, tinha anos que eu não via ele, me chamou para tomar uma cerveja no Ipiranga. Eu falei, chama Luciano Escudeiro, esse cara que me colocou na corretagem. Hoje ele trabalha numa grande construtora que chama Calas. Aí ele pegou e me fez um convite, falou, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, puxa, Lu, não tenho nem dinheiro para tomar uma cerveja. Ele falou, cara, vem, eu pago, eu quero te ver, saudade e tal. Fui trombar ele no Ipiranga, e aí ele falou, cara, eu sou corretor da Lopes, tô ganhando dinheiro, tô ganhando acima de R$5.000, assim. Entra, você tem jeito, entra. E aí, no desespero... Ele que viu em você... Ele que viu, eu entrei. Potencial. Por que eu quis contar essa história antes? Porque, pela sua pergunta, o que eu comprei, né? Aí você imagina, não sei, as pessoas que estão ouvindo conhecem, mas ali... A Rua 2, quando você chega no final da Brasilândia, tem um ladeirão do Veiga, onde tem as escolas ali, Solimeu, Galdino. Aí é um ladeirão imenso. Aí antes de ir para Terezinha, Carumbé, a Rua 2 é uma rua que sai do Veiga e dobra. Uma travessinha do Veiga. Eu saía lá da casa da minha avó para ir trabalhar nos Jardins. Então eu andava 1,8 quilômetros a pé, pegava o ônibus, descia na 9 de julho, aí pegava Estados Unidos à direita inteira até chegar no 1976, se eu não me engano, da Lopes. Não, é impressionante. Impressionante a memória dele. É um livro, se eu né? não me engano, 1900 alguma coisinha. Tem um Google aí dentro, né? A Covid levou minha memória. Nessa época, você tinha que fazer um treinamento 90 dias antes para campo, antes de poder vender e ganhar comissão. Então eu ficava lá, até estar qualificado, na Rua Estados Unidos, fazendo o treinamento. Aí eu fiquei esses 90 dias, praticamente 80% desses dias, o que eu comia? Eu, na hora do almoço, eu almoçava um cachorro-quente, né? Eu não sei se eu peguei trauma, tanto cachorro-quente que comi, hoje eu não como salsicha de jeito nenhum. Aí, quando eu voltava,
tanto para ir como na volta, eu passava por vários restaurantes. Tinha um restaurante, se eu não me engano, era na esquina da Augusta com os Estados Unidos. E era um restaurante que sempre passava ali e tinha um cheiro maravilhoso. Era um cheiro muito bom, né? E aí, comecei a trabalhar, e nunca pude comer naquele lugar, né? Comecei a trabalhar e tal, fui para São José dos Campos, por quê? Porque a empresa estava oferecendo uma casa para o corretor ir, ninguém queria ir, meu gerente pedindo alguém, tal, achei uma boa oportunidade. Eu sempre gostei de ir na contramão, né? Onde ninguém queria ir, eu ia. Aí eu fui morar numa casa de 2 dormitórios, com um banheiro, 15 pessoas, 8 mulheres e 15 homens. Caramba. Nós éramos em 15 corretores. Big Brother. Parece um reality Já show, existia né? Big Brother. Tinha muita briga. Muita, bastante, muitas brigas. E nessa casa também, a gente ficou por um período, teve uma semana que o almoço e a janta nessa casa era uma sopa que eu fazia. Todo mundo sem dinheiro, todo mundo duro, demorou de lançar o produto. Depois de 3 meses lançou o produto, que foi aí que eu fiz minha primeira venda. Então eu fiz, num final de semana, quando eu fiz minha primeira venda, eu fiz 3 vendas e no mês eu assinei, se eu não me engano, foi 21 ou 23 vendas. Mas isso é normal de corretor ou você foi fora da curva? Foi um pouco fora da curva, mas acontece. Que nem nesse produto eu não fui o que mais vendeu. Teve mais 2 corretores que venderam mais. Se eu vendia 26, mas teve um que vendeu 26. O produto 26, ele se fácil, vendia, era fácil? Ou Não, você não teve era que fazer alguma fácil. coisa diferente Não, do normal? Várias coisas diferentes, trabalhamos muito. Só que, por ser um produto mais afastado, não tinha muitos corretores, entendeu? Então a gente teve uma oportunidade maior por não ter uma quantidade de corretores. Não tinha quase concorrência. Exatamente. E era um produto muito bom, sim. O produto ajudou também, né? E aí, quando eu fui receber, aí eu recuperei esses 6 meses que eu fiquei sem ganhar dinheiro, mais um ano para trás, ganhei um ano para frente. Aí a primeira coisa que eu comprei, eu fui num restaurante, sozinho. Não era para ninguém ver, era uma coisa minha, satisfação, né? sua. Aí eu sentei, chamei o garçom, comecei a olhar, e falei, o que será que era aquele cheiro? Eu virei pro garçom e falei, traz um pouquinho de tudo aí, pode trazer um pouquinho de tudo que eu quero experimentar. E aquilo pra mim foi uma vitória. Eu falei, foi ali que eu senti que eu falei, tô no caminho certo, o que eu quero, eu posso, basta eu ir atrás que eu vou conseguir realizar aquilo que eu quiser. E aquilo foi algo que me marcou muito. Então, respondendo, a primeira coisa que eu fiz com o meu dinheiro foi comprar comida. Gordo é fogo. Eu faria a mesma coisa. Gordo é